pessoal, sejam bem-vindos à Arena Fintech. Meu nome é Bruno Diniz e assim, a gente vai começar aqui, iniciar os trabalhos dessa arena, falando bastante sobre inovação no mercado financeiro. É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer ver vocês depois de 2 anos que a gente está sem evento presencial e sem essa edição aqui da Febraban Tech, né, que agora mudou de nome. E, novamente, a gente vai ter 3 dias muito intensos aqui na arena, começando a conversa com a palestra minha. Eu vou falar bastante sobre, obviamente, fintech. Como a gente começa a falar de uma arena que tem esse nome, é importante também remontar e falar como que o movimento fintech foi importante para a transformação que a gente está vendo no mercado financeiro hoje. Também como acabou setando as bases para uma nova lógica financeira que a gente já enxerga no mercado financeiro. E também quais são os próximos passos, talvez algumas próximas ondas que a gente vai ter que enfrentar daqui por diante e que os bancos, as instituições financeiras tradicionais, eu prefiro chamar de um ecossistema financeiro como um todo, vai ter que jogar um jogo diferente. E é um pouco isso que é o tema do painel, tá bom? Vamos lá? Bom, o nome da palestra, pessoal, é do Fenômeno Fintech, a Nova Lógica Financeira. Esses 2 nomes não são por acaso, eu tenho 2 livros que têm esses nomes. Um primeiro conta muito como que começou esse processo da revolução das fintechs no mundo, e principalmente como esse processo se deu aqui no Brasil. E a Nova Lógica Financeira, ele expande nosso conceito, que a gente passa a ter daqui por diante, onde o mercado financeiro ele não tem mais apenas bancos de um lado, fintechs do outro, mas sim toda uma variedade de empresas de diferentes setores que hoje passam a jogar o jogo dos serviços financeiros digitais. Então, para poder dar um pouco de contexto, acho que a gente vale falar sobre como a gente teve a eclosão do movimento fintech, né? Primeiramente, é importante a gente pensar que a indústria financeira ela é super regulada. A indústria financeira ela usa tecnologia desde quando a gente tem tecnologia disponível para que a gente possa utilizar. E aí a gente remonta lá atrás, né, na década de 80, ou até mesmo antes, quando a gente já tinha dentro dos processos internos das instituições tecnologia. Anos 80, a gente já tem o começo dos caixas eletrônicos, mas durante muito tempo a gente tinha poucas alternativas financeiras, até porque a barreira de entrada para se ingressar no mercado financeiro era muito alta. E aí, se a gente olhar para outras indústrias, indústria farmacêutica, indústria médica, também tem esse nível de dificuldade de entrada. Mas a coisa começa a mudar a partir do momento que a gente tem 3 elementos que eu julgo essenciais que permitiram com que a gente tivesse uma aceleração na transformação da forma como o jogo competitivo do mercado financeiro acontece e como o usuário dos serviços financeiros ele é enxergado e percebido. Então, o elemento que eu considero principal que a gente tem é o foco no cliente, né? Assim, durante muito tempo, o mercado financeiro, como eu falei, utiliza tecnologia, mas essa tecnologia utilizada demasiadamente, ela acabou criando uma massificação da oferta de produtos financeiros. Então a gente sabe que o mercado financeiro, os bancos, começaram muito com uma dinâmica pessoal. Era você na mesa, quando era permitido, quando era fácil fazer isso, né? Quando a gente não tinha tanta escala. A partir do momento que você tem essa complexidade, né, de atender mais pessoas e ter cada vez mais um jogo onde a tecnologia é utilizada ostensivamente, você perde essa conexão inicial, que era o core do banking, que é o relacionamento. O relacionamento ele era feito, mas ele cada vez sendo feito de forma mais massificada. Então, o foco do cliente foi um elemento que as fintechs conseguiram trazer para o mercado, a partir do momento onde a gente teve a tecnologia, permitindo com que a gente tivesse essa entrega de serviço diferenciado, junto com uma regulamentação que acomodasse esses novos entrantes no mercado financeiro. E aí a gente teve um começo de uma transformação muito forte. Vale lembrar, pessoal, e pensar um pouco, que essas mesmas brechas que a gente teve, essa possibilidade de entrada de novas instituições financeiras dentro do mercado, ela abriu a possibilidade para que outros entrantes começassem a jogar o jogo e ficassem muito grandes nesse meio do caminho. É o exemplo que eu dou, por exemplo, de bancos médios que conseguiram ficar gigantes porque esse momento aconteceu. A gente tem o Inter, por exemplo, que é um caso de um banco médio que vestiu a roupa de fintech e conseguiu crescer explosivamente. A gente teve um outro novo entrante, que foi o Nubank,
que, graças a essa combinação de fatores, conseguiu cavar um espaço numa brecha, como acontece em várias outras indústrias. Se a gente remontar, por exemplo, a indústria de entretenimento, a gente tem os streamings, por exemplo, que foi uma janela de oportunidade para que uma Netflix, que era só um distribuidor de serviços de entretenimento, virasse um produtor. Hoje ele está também numa guerra que é muito mais próxima com os próprios grandes estúdios, como Disney, como Paramount. Vários deles hoje brigam um jogo diferente a partir do momento onde um player como Netflix consegue ingressar e ficar grande. Depois de um tempo, a barreira de entrada fica muito alta. Vocês bem sabem quanto é difícil hoje um novo banco digital surgir do nada. Essa corrida inicial, ela aconteceu aqui no Brasil em 2015 e talvez seja difícil a gente ter novos caras começando do zero por vários motivos, né? Um dos deles é por causa que a gente tem um problema de funding acontecendo nesse momento, mas as teses também do mercado fintech mudaram bastante. Eu gosto de colocar esse gráfico, pessoal, para a gente mostrar o tanto que transformou o serviço, a representatividade do mercado fintech brasileiro. Ele se tornou algo indiscutível em nível global, tá? Por exemplo, a gente tem aqui um relatório pela Innovate Finance, que é a associação de fintechs lá do Reino Unido, que eles mostram qual foi o nível de captação em bilhões de dólares para fintechs em diferentes países. Em primeiro lugar, a gente tem os Estados Unidos, o segundo, o Reino Unido, terceiro, Índia, quarto, Alemanha, e o Brasil está em quinto lugar. Isso se deve também, entre outras coisas, pessoal, além da tese Latinoamérica ser muito forte, né, a gente tem no Brasil condições hoje de regulamentação, infraestrutura, que criam um ambiente muito ideal, muito interessante, para que novos serviços financeiros surjam. A gente tem Open Finance, a gente tem Pix, a gente tem todas as possibilidades de entrada de novos players menores, mas que podem fazer a diferença em determinados nichos onde eles atuem, né? E só para ter uma ideia, tá, de como cresceu esse processo de investimento. A gente está falando em 3,8 bilhões no ano de 2021. A gente teve no ano de 2020 por volta de 1,9 bilhões de dólares investidos e 1,1 bilhão de dólares em 2019. Antes disso, pessoal, a gente estava abaixo de bi e, inclusive, tem alguns relatórios que mostram que a América Latina era muito inexpressiva em termos de captação de investimento para fintechs. O que virou esse jogo, de fato, e é importante a gente falar, foi a entrada de alguns grandes fundos de investimento internacional, como foi o caso do SoftBank, por exemplo. Mas é importante a gente lembrar que a gente está num momento difícil hoje e o inverno, ele está aí. Se vocês viram, não sei se vocês viram uma notícia que saiu ontem em relação aos prejuízos que a gente teve no último trimestre do SoftBank. Então, eles já colocaram que vão tirar muito o pé do acelerador. Então, esse é um ponto que a gente está enfrentando, vários layoffs, né, várias demissões acontecendo para poder conseguir sobreviver, as fintechs conseguirem sobreviver esse momento, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente vai ter uma calibragem em relação à valuation, uma calibragem em relação à entrega que muitos desses players, de fato, conseguem fazer para a sociedade. E, de uma forma ou de outra, também acaba criando oportunidades para instituições financeiras tradicionais para poder fazerem aquisições, por exemplo. A gente já está vendo isso em alguns lugares do mundo e eu entendo que isso vai se intensificar nos próximos meses, tá? Mas o grande takeaway que eu faço em relação a esse momento do fenômeno fintech, de tudo isso, dessa maior competição, essas novas teses que foram trazidas para o mercado, é basicamente que a barra subiu, a barra do mercado financeiro. Então, hoje, durante um tempo, a gente via uma entrega de experiência diferente por parte das fintechs. Hoje, muitas instituições financeiras tradicionais correram atrás, mais do que isso. Muitas delas hoje criaram formas de interagir com o ecossistema de inovação. Então, a gente tem iniciativas do Itaú, como o Cubo, que é um super ponto de contato para se trabalhar com as startups de diferentes verticais. Eu não estou falando só de fintech. A gente tem o InovaBrá, a gente tem várias formas com que os bancos começaram a entender que dá para fazer impacto e dá para participar disso e renovar bastante do que eles fazem. Tanto que, hoje, a gente também tem as fintechs dos bancos, que é outro fenômeno bem interessante. A gente olha para um Bradesco. O Bradesco tem um ponto de contato com o Next.
mirando numa audiência específica, trazendo uma experiência específica. Eles têm o Beats, então também tem uma carteira digital, dialoga com um público específico de uma forma diferente. Então você começa a ver contornos diferentes em relação a isso. E novos rearranjos de como as brigas vão acontecer, né? E também como as colaborações vão acontecer, que é algo que eu vou falar daqui a pouco para vocês, para mostrar um pouco desse jogo de ecossistema que está sendo criado aqui por diante, tá? E aí, pessoal, a barra subiu. Hoje, a gente teve mais alguns avanços em termos de tecnologia e criatividade em utilizar essa tecnologia para destravar novos modelos de negócio. Um caso muito interessante, e é uma tese de um VC chamado Matt Harris, que ele é sócio do fundo Bain Capital, tá? Ele tem uma tese legal, que a gente chegou num momento que fintech, ou serviços financeiros, pessoal, ele se torna, com a evolução, com essa combinação de tecnologia, de regulatório, ele se torna a quarta camada, né, a quarta plataforma de desenvolvimento, segundo a teoria do Matt Harris. Então, o que ele quer dizer com isso, tá, gente? A gente teve algumas plataformas tecnológicas que, em cima delas, foram criadas muitas inovações, tá? Começando lá por baixo, tá? A internet, pessoal, ela trouxe para a gente conectividade. Ela deu a possibilidade com que a gente se conectasse numa escala global, que business que estivessem no interior ou em lugares isolados pudessem ser conhecidos globalmente. Então, ela trouxe essa primeira camada. E é fácil a gente lembrar que quando a internet como plataforma surgiu, a gente tinha muitas empresas que ainda estavam demorando para fazer essa entrada na internet. E hoje ela é totalmente um padrão, não tem como você não estar dentro desse jogo digital de diferentes negócios. Segundo o Matt Harris, a segunda plataforma que a gente tem é a nuvem, que é a cloud. Ela traz inteligência consumível, né? Então, graças à tecnologia de nuvem, a gente consegue escalar negócios SaaS, por exemplo. Você não precisa ter uma infraestrutura de servidor. Você muda muito o jogo de escalabilidade para fazer, inclusive, muitas startups crescerem. Então, cloud é uma segunda plataforma de desenvolvimento e hoje também está embutido em praticamente qualquer negócio, em vários negócios digitais. A terceira plataforma é o mobile, que trouxe a ubiquidade, né? Que é a possibilidade da gente estar em qualquer lugar. Então você está conectado a todo momento. Graças ao mobile, a gente hoje, obviamente, a principal interface, no último relatório que a Febraban publicou com a Deloitte, já mostrava que a preferência da utilização dos canais mobile pelas pessoas, pelos consumidores. Então, isso, sem dúvida, é algo que está aí e que faz parte da nossa vida e que todos passaram a adotar e criar modelos de negócio. O exemplo mais claro é, se a gente não tivesse a convergência disso para mobile, a gente não tinha um Uber, né, que de fato depende dessa conexão de todos esses pontos. E segundo ele, a quarta camada que a gente tem hoje é finanças, ou fintech, porque, de acordo com o Matt Harris, a gente passa a não ter mais fintech sendo apenas algo fechado em si próprio. Então, a gente está falando, uma fintech, ela cumpre esse propósito. Hoje, fintech pode ser uma capacidade que pode ser consumida, pode ser plugada para que você consiga, como uma empresa de qualquer setor, ofertar serviços e produtos financeiros. Então, isso muda o jogo e isso é a realidade que a gente vive hoje, é o que eu chamo de a nova lógica financeira. Porque, a partir desse ponto, pessoal, surgem alguns players que são os provedores de Banking as a Service, né, que são especializados em encapsular essa capacidade de prover serviços financeiros, ou seja, ele vira o back-end que trabalha regulatório e que trabalha tecnologia e que pluga isso em um player e habilita ele a poder distribuir produtos e serviços financeiros para os seus próprios clientes. E aqui tem um exemplo, a gente tem a capacidade de Banking as a Service, permitindo com que empresas do setor de energia, empresas do setor logística, transporte, construção, médico, enfim, e-commerce, a gente está vivendo esse jogo hoje. E esse jogo expande muito o nível de competição que a gente via no mercado financeiro. Mais uma vez, a gente não está falando de um banco de um lado, fintech do outro. A gente está falando de banco, a gente está falando de fintech, a gente está falando de varejistas e vários outros players que entram nessa seara. Por exemplo,
Tem um relatório recente da Distrito que fala, no Brasil a gente tem por volta de 1.290 fintechs hoje, tá? E só que, quantas empresas a gente não tem com uma capacidade, com musculatura, para colocar serviços financeiros? E eu não estou falando só de você oferecer uma conta para o teu cliente, mas você integrar serviços financeiros na jornada do seu cliente. Tem vários casos legais, eu vou poder explorar alguns em breve com vocês. Mas hoje o jogo fica muito maior. A competição fica maior e os benefícios para o usuário também ficam maiores. Né? Um exemplo que eu gosto de dar. Se você, um player que está jogando o jogo de PJ de serviços financeiros é o iFood. Né? Quando você, como o iFood, com toda a sua capacidade de leitura e entendimento de um restaurante, a nota que esse restaurante leva é um input que pode ser utilizado numa potencial avaliação de crédito, como um dado não estruturado. Então, tudo isso usado em combinação, a gente abre possibilidades que em outros contextos eram muito difíceis de acontecer. E existe, pessoal, um estudo, o estudo da Rainmaking e da Finovista. Rainmaking é uma empresa de consultoria britânica e a Finovista é aqui da região, da América Latina. Eles colocam que o mercado hoje dos 30 maiores bancos e seguradoras é por volta de 3,6 trilhões que eles movimentam. A gente vai ter, com essa capacidade de embutir serviços financeiros em diferentes negócios, a gente vai destravar 7,2 trilhões até 2030. Porque qual é a beleza disso? O serviço financeiro ele chega mais longe, ele chega numa milha que muita instituição financeira não consegue. Tá? Na verdade, a gente não está falando só de roubar espaço de quem já provê serviço tradicional. A gente está falando do bolo como um todo ficar maior. Tá? Um exemplo que eu gosto de dar, existe uma insurtech, tá, que ela chama 180 Graus Seguros. Ela criou um produto, uma solução, em parceria com uma empresa lá de Curitiba chamada Azul Digital, que é uma empresa de Zona Azul. E aí eles fazem o seguinte, eles começaram a colocar uma oferta de seguro, triangulado isso com a Tóquio Marine, então a 180 Graus desenvolveu a jornada, a gente teve a Azul Digital como uma empresa de um setor de Zona Azul e a Tóquio Marine sendo uma seguradora e desenvolveram um produto que quando você para o teu carro na rua, vem uma notificação para você quando você deixa o carro na Zona Azul, se você quer segurar o conteúdo do carro que está lá dentro por 50 centavos a mais, num valor de até R$1.000. Né? Então, assim, se você parar para pensar, esse é um tipo de produto que não tem como uma instituição financeira vender na prateleira. Isso só é possível porque a gente está plugando uma possibilidade de uma venda feita no momento onde você precisa dela. E não faria sentido eu sair de casa e ter que contratar um seguro desse. É contraintuitivo. Mas se você está no momento e que essa oferta aparece, a chance de conversão é muito grande. Então, novamente, eu não estou falando só de novos players entrando no mercado financeiro para te oferecer mais uma conta digital. Eu estou falando de casos de uso como esse que fazem muita diferença. Um outro exemplo, e aí olhando para um banco digital europeu, a Revolut, o Revolut tem uma possibilidade que é a seguinte, quando você viaja, ele detecta pelo GPS que você viajou, ele já ativa um seguro viagem, automaticamente. Ele entende que você está em uma viagem. E tem uma outra funcionalidade que eles colocaram, que é se você está passando perto de uma estação de esqui, vem uma notificação push também, perguntando se você quer pagar €1 para fazer um seguro contra acidentes contra esportes da neve, né? Acidentes que você pode acontecer em esportes como esqui, por exemplo. Então, é disso que a gente fala, de conseguir embutir possibilidades de ofertas em momentos estratégicos e que muitas vezes fazem parte de uma jornada de um cliente. Isso faz a diferença e isso muda o jogo daqui por diante. Mas e os bancos, pessoal? Onde é que os bancos ficam nessa história toda, né? Existem alguns caminhos possíveis para os bancos jogarem esse novo jogo que está acontecendo. Tá? Além, obviamente, de continuar com a atuação junto aos seus próprios clientes, abre-se também a capacidade de alguns bancos se tornarem provedores de Banking as a Service. Então, você vai ter alguns bancos habilitando com que empresas de diferentes setores também façam isso. A gente tem, inclusive, painéis que vão rolar aqui com o pessoal do Itaú BBA, que lançou uma área para fazer isso, e o Citibank, que também lançou uma área para fazer isso. Então, começam a ter novos contornos em relação a como o banco, muitas vezes, desenvolve e orquestra o seu próprio ecossistema,
que é uma outra possibilidade, colocando não só ofertas deles, mas ofertas de parceiros, porque esse é o jogo novo que a gente está jogando aqui por diante. E não são só ofertas financeiras, a gente está falando de soluções não financeiras também. E isso já acontece, como a gente também vai ter um painel aqui para falar sobre um novo fenômeno chamado Beyond Banking, que é um dos bancos passam a entrar em mercados como Marketplace e vários outros, tentando manter, reter mais tempo, aproveitar mais o lifetime value com o seu cliente, mas também se diferenciar dos serviços financeiros básicos que já se tornaram comoditizados hoje em dia, tá? E uma outra possibilidade é desenvolver propostas de atuação nichadas, né, ou hiperespecializadas. E cada vez mais a gente vê alguns players que acabam olhando, não, agora a gente faz PJ, a gente só faz PJ muito bem, ou a gente só mira num segmento específico, base da pirâmide ou alguma coisa. Então, essa também é uma configuração que a gente começa a ver daqui por diante. E aí, pessoal, tem um relatório, que esse aqui foi feito pela The Economist no final do ano passado, que perguntou para executivos de instituições financeiras como eles enxergam o mercado deles daqui aos próximos anos. Tá? E o interessante é que 47% de quem respondeu realmente está alinhado com isso que eu coloquei para vocês. Eles enxergam agindo como um verdadeiro ecossistema digital, oferecendo soluções bancárias próprias e de terceiros, além de serviços e produtos não bancários para seus próprios consumidores e para outras organizações financeiras. Então, na verdade, a gente começa a ter um papel amplo. O banco, às vezes, é um orquestrador, outros momentos ele é alguém que habilita a possibilidade de serviços financeiros em outro lugar, e assim que a gente começa a ter novos contornos do que simplesmente a oferta de serviços financeiros que a gente via há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, e é super recente. E por aí vai, a gente vê que 27% entende que vão manter sua própria oferta de produtos, se tornar um agregador de produtos bancários e não bancários de terceiros, e por aí vai, proposições de nicho e tornando agregador de terceiros somente, que também é algo possível, principalmente com o Open Finance que a gente está vendo. A gente vai ver alguns players que vão ser basicamente agregadores e vão estar ali conectando a oferta de diferentes players e repassando e sendo muito mais uma interface, entregando usabilidade e experiência do usuário. Tá? Mas, nesse caso, a gente está falando do que os bancos pensam, os principais bancos de varejo do mundo, os executivos, né, pensam a respeito disso. Mas a gente tem todos esses diferentes animais aqui dentro desse terreno do mercado dos serviços financeiros digitais. E aí, pessoal, eu puxo um ponto sobre o que eu chamei de Beyond Banking, que é você, como instituição financeira e além dos só os serviços financeiros, é que daqui por diante, pessoal, o futuro de banking, ele é contextual, primeiramente, até para a gente conseguir se diferenciar. Um exemplo de contextualidade foi o que eu passei para vocês. Você está numa situação que você está viajando, e eles já entendem, a instituição já entende que você precisa de um seguro viagem, já ativa, já te comunica, faz um trabalho mais proativo e mais certeiro em relação a fazer uma oferta com você. E o futuro também do relacionamento bancário, ele está além, né, do banking. E o melhor exemplo que eu já coloco para vocês e que está acontecendo hoje são esses meninos aqui da Brex. Tá? Como alguns de vocês sabem, a Brex é uma fintech focada aí em pequenas e médias empresas. E eles agora estão com um posicionamento diferente. Eles não estão só no ponto de prestar serviços financeiros para pequenas e médias. Eles querem ser uma espécie de sistema operacional das pequenas e médias empresas. Então, eles estão, além da oferta de serviços financeiros, tem uma camada de software que eles estão entregando. Porque para diferenciar hoje, num momento mais comoditizado que a gente vai entrar, vai ser muito difícil jogar se você não coloca uma camada de software em cima, tá? Quer outro exemplo, pessoal? Está acontecendo agora. Isso aqui ainda está o CAD para aprovar essa situação aqui com TOTUS e Itaú fazendo uma joint venture, tá? E essa aqui já aconteceu, que é Links com a Stone. Né? Você entra num contexto, numa realidade, onde fica a experiência que você tem dentro de um ERP te leva a poder consumir serviços financeiros dentro da plataforma com que o empresário com seus funcionários mais interage, que é o ERP. Você não vai precisar ficar dando Alt Tab para entrar na conta do banco e voltar para poder trabalhar no ERP. Isso já está tudo embutido. Essa é uma realidade que hoje já começa a se tangibilizar no mundo do PJ e que vai ser uma constante, principalmente quando a gente bota, né, o Open Finance nessa equação, porque a partir do Open Finance, com iniciação de pagamentos,
você simplesmente pode, de uma tela só, movimentar o seu saldo em diferentes contas, e aí vai ser o que eu costumo chamar de a morte dos apps de muitas instituições financeiras. Porque se você tem só um app como ponto de entrada para fazer essa transação financeira simples, e você não tem essa camada de inteligência, isso não para de pé. E quando alguém oferece uma tela onde você consegue fazer mais, que tem software, te entrega inteligência, te entrega controle do teu negócio ou da tua vida, vai ficar difícil simplesmente colocar no mercado uma interface de aplicativo para você gerenciar seu dia a dia. E o próprio Open Finance, pessoal, o que eu digo hoje, a gente está num momento onde ele ainda está muito incremental operacionalmente, tá? Ou seja, você compartilha seus dados, você abre possibilidades de diminuição de taxa, melhores ofertas, mas muito incremental em cima de produtos já existentes. A grande mudança para amarrar esse momento beyond banking que eu estou falando, ele está no transformacional experiencial. Quando a gente tiver condição de, por exemplo, através de uma tela que faça sentido para você, que te entrega inteligência, você comandar a sua vida financeira, você consumir produtos e serviços financeiros sem necessariamente você precisar ser cliente de alguma instituição. Então, esse é o grande game changer de possibilidades que estão se conectando no dia de hoje, tá? Vou pegar. E falando um pouco de próximos passos, né, eu não podia deixar de falar. Tá, obrigado. Da criptoeconomia, pessoal. Esse é um próximo passo do mercado financeiro, que já acontece hoje. A gente tem, e é algo que vai ser abordado nos painéis aqui, que é como as instituições financeiras estão abraçando os ativos digitais, tá? Porque durante um bom tempo, essa era a realidade que a gente tinha. A gente só tinha uma via do mercado financeiro, que é tradicional, que demora, que tem um processo de regulatório demorado, que é mais lento, e a gente tinha a via da criptoeconomia. Uma via rápida, não regulada, eu costumo dizer que ela cresce igual um câncer, né? Desordenadamente e de forma muito voraz. E acontece que durante muito tempo a gente teve um distanciamento dessas realidades. E hoje a gente começa a ver uma convergência disso, né? Fica claro quando a gente vê algumas instituições financeiras que estão vendendo ETFs de cripto. A gente já tem isso acontecendo no Brasil, né? Fundos listados em bolsa de cripto. A gente tem instituições que já estão com plataformas. O BTG tem uma plataforma chamada Mint, que começa também a ofertar produtos cripto para os seus clientes. Então, essa reconfiguração, não só na ponta do cripto em si, mas da tecnologia do que pode ser feito, como também é o caso do Itaú, que lançou uma área de digital assets, no momento não está trabalhando com venda de cripto direto, mas já começa a traçar um caminho em relação a esse tipo de conversa, né? E se a gente olhar, várias instituições financeiras já estão aderindo aos poucos à criptoeconomia, né? A gente tem alguns exemplos aqui na tela, né? Desde Revolut até Credit Suisse, passando por BTG, XP, Nubank, dentre outros. Então, você começa a olhar essa nova classe de ativo como algo que é uma peça que pode ajudar a alavancar e melhorar muito operacionalmente para o lado de dentro, mas também explorar novas fronteiras que a gente talvez não esteja vendo agora, tá? E aí eu boto outro exemplo. A gente tem, inclusive, empresas de outros setores, de fora do mercado financeiro, que estão entrando nisso. A gente tem a 99 que começa a vender cripto hoje, né? Eles estão nessa, a partir de R$10, né? Então, e subindo os valores. E quando o pessoal, né, que implementou essa possibilidade lá dentro, falaram com uma reportagem na Exame um tempo atrás, eles disseram que isso aqui aumenta pra caramba o engajamento do cliente. Porque o cliente, a gente tem oscilação pra caramba, volatilidade aqui em cripto, então o cara fica voltando para poder ver como é que está ali o saldo, então ele interage mais com o aplicativo também. E isso acaba acontecendo nessa entrada das instituições financeiras. Como eu falei de Banking as a Service, a gente tem uma nova fronteira agora que é o Crypto as a Service. A gente tem algumas empresas, como são antigas corretoras de cripto, que começam a entender que tem um mercado no B2B para eles serem enablers de cripto em outros ecossistemas. A gente tem players novos que nasceram basicamente para explorar essa tese. E caras que são do Banking as a Service, várias empresas, a gente tem o caso, por exemplo, da DOC, que vai estar aqui no painel, que eles começaram a desenvolver uma área cripto, porque entendem que isso aqui é mais uma peça de serviços financeiros que precisam ser conectadas no ecossistema deles, né?
E, obviamente, pessoal, vale falar um pouco dessa evolução que a gente está tendo, que é a próxima fronteira. A gente falou de nova lógica, a gente tem um horizonte incerto, mas totalmente inevitável, de uma transformação no mercado financeiro a partir da evolução de como a internet se comporta, né? De uma internet estática para uma internet onde você tem a dominância dos grandes players de tecnologia, Facebook, Google e outros, a uma web que, ao mesmo tempo que ela consegue ser mais orientada para o seu usuário, para ele ser melhor remunerado pelo aquilo que ele faz, mas que ela tem uma capacidade nativa que as outras não têm, que é a capacidade financeira. Porque essa última roda na blockchain, que é, de fato, a mesma tecnologia que habilita cripto. Então, a gente começa a ter uma internet que, no seu core, ele já tem transação financeira, e isso já abre possibilidades muito grandes para a gente desenvolver daqui por diante. E aí eu trago essa bela imagem aqui, eu acho que, para quem conhece, o corte de cabelo mullet, né? Quem não conhece, quem não nasceu na década de 80, pelo menos vendo Stranger Things ou alguma coisa, já está vendo esse corte, ou passando de Santa Cecília, alguns lugares aqui em São Paulo, dá para ver esse corte de cabelo, tá? Mas essa aqui, pessoal, é uma possibilidade que está sendo explorada, tá? É um termo chamado DeFi Mullet, que é basicamente as instituições financeiras começando a explorar finanças tradicionais no front, tá? E explorando finanças descentralizadas, que tem tudo a ver com o Web 3.0 no back. Então você começa com uma nova infraestrutura de tecnologia blockchain, ofertar produtos e serviços financeiros com uma camada diferente, conseguindo acessar, por exemplo, pools de liquidez de gente ao redor do mundo. Então, revolucionando como a gente opera, por exemplo, forma de funding, de captação, no mercado de DCM, né? Então, isso aqui, pessoal, é basicamente uma oportunidade que ele se situa aqui, ó, na interseção do Web 2.0 com o Web 3.0, a gente chama, alguns têm chamado de Web 2.5, né, que é o meio do caminho. Tem muita coisa de 2.0, mas já bebe e já utiliza possibilidades da 3.0 e faz essa bela analogia. O pessoal de um podcast gringo chamado Bankless que criou esse termo, e eu achei ele bem espirituoso aqui, resolvi trazer para vocês. Mas, pessoal, a gente tem já algumas instituições explorando esse conceito do DeFi Mullet, que é poder usar essa tecnologia cripto, blockchain no back-end e finanças tradicionais na frente. JP Morgan, Goldman Sachs estão fazendo isso, tá? Muito na linha de tokenizar ativos financeiros, tá? Trabalhar essa tecnologia aqui para facilitar a transação, baixar custos, ainda é um uso assim primário, não é tão transformacional, mas já aponta para uma convergência muito grande. E a gente tem outras empresas como a Tribal, que oferece crédito para pequenas e médias empresas e começa aos poucos a introduzir a parte de finanças descentralizadas para fazer funding de operações de crédito diretamente. E a Credix, que faz exatamente isso, é uma fintech de belgas que estão aqui no Brasil e que eles conseguem encontrar condições de empréstimo mais acessíveis, onde o funding acontece através de protocolos cripto de gente ao redor do mundo inteiro, tá? E aí, pessoal, olhando para frente, né, eu acho bom a gente olhar o que o Campos Neto falou em algumas matérias, né? Ele falou, em uma delas, falou que as inovações financeiras de 2022 serão maiores do que as dos últimos 10 anos, né? No meio do caminho, obviamente, a gente teve uma greve do Banco Central, então atrasou um pouco isso, mas temos projetos como o CBDC, a moeda do Banco Central, digital do Banco Central, que é também tema aqui do Febrabantec, né, e além de outros assuntos como o próprio Open Finance e o Pix com as suas novas funcionalidades. E, por fim, né, acho que ele arremata falando que não sabemos como será a intermediação financeira em 3 anos. Foi um papo recente que ele teve, se eu não me engano, no evento do FMI. E que, do meu ponto de vista, além de ser uma condição de humildade muito grande, você como um presidente de um banco central, ter a clareza de que as coisas estão mudando muito e que o papel do regulador é ajudar a fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, mas sem desprezar a velocidade da transformação. E por um recado, pessoal, final, chegando aqui no nosso tempo limite, eu gosto de trazer essa frase do Hemingway, tá? O Hemingway é um escritor norte-americano muito famoso. Tem um livro dele que chama O Sol Também Se Levanta, de 26. E é um personagem dialogando com o outro, pergunta, como que você faliu?
né? E a resposta é icônica, é uma frase usada hoje muito em inglês também, que é de duas formas, gradualmente e então de repente. Por quê? A gente começa, todos os movimentos, nada é do dia para a noite, nada é de uma hora para outra, pessoal. Os sinais são dados, a coisa é gradualmente até que a chave vira. Foi assim quando a gente ainda sabia que tinha streaming, tinha alternativas, mas ainda tinha algumas locadoras de DVD. Você via uma, outra, ia uma, outra. O mercado já apontava para que aquele negócio ia acabar, até que, de fato, de repente, você não vê mais nenhuma, né? E há várias mudanças que estão acontecendo nesse momento no mercado financeiro passam por um prisma muito similar. E se a gente tiver a chance de antever muito do que a gente conseguir falar aqui com vocês, a gente se prepara para esse futuro que é interessante, mas que também dá um pouquinho de medo para muitos, tá? Pessoal, queria agradecer, tá, a presença de vocês, participação aqui no painel. Esses aqui são são os meus contatos, principalmente no LinkedIn, onde eu sou muito ativo lá e falo muito sobre essas inovações. E aproveitando que vocês estão aqui também, falar que tudo o que eu falei aqui está dentro da programação da Arena Fintech, tá? Então, vamos logo na sequência, depois dessa palestra, às 3 horas, a gente tem um papo sobre o momento atual dos programas de inovação dos bancos, tá? Mostrando como os bancos fizeram esse movimento de catch-up aqui. A gente tem desde representantes do Banco do Brasil, Bradesco, BTG e do Cubo, contando as experiências. E no fim do dia, às 5, como o Banking as a Service, como eu expliquei para vocês, está fazendo parte das instituições financeiras tradicionais e está deixando de ser, em alguns casos, um tabu, tá? Depois disso, a gente tem amanhã, tá? Um papo sobre a nova dinâmica do Open Finance, muito mais do que banco, que é a evolução do Beyond Banking, que eu expliquei para vocês, como os bancos estão tendo que se reinventar e botar serviços além. A gente tem desde o Banco Inter, Santander, Banco do Brasil e da Caixa. Instituições financeiras dos ativos digitais às 2 horas. E um campeonato de pitch com as fintechs que estão ali, ó, expondo no nosso Fintech Lounge. 12 delas vão estar aqui para poder fazer um campeonato de pitch. E os vencedores, a gente tem uma NFT exclusiva também criada para o evento, para presentear, dentre outras coisas, tá? E acabando amanhã, quinta-feira, a gente tem os avanços e conquistas do ecossistema fintech brasileiro, com o Fábio Lacerda, a pessoal da Bits, da Quanto e da Caixa. Um papo sobre o Web3, que foi um pouco do que eu dei um spoiler para vocês, mas a gente vai mais a fundo com o Denis da Accenture. E para fechar, uma palestra do Gil Giardelli sobre metaverso e revolução da Web3. E, finalmente, divulgação dos pitches. E mais tarde, o show do Samuel Rosa, que aí acontece para todo mundo, fora da arena. Muito...